Se você acha que é só Satoru Gojo que consegue resolver os problemas de Jujutsu Kaisen, você achou errado. No vídeo de hoje, vamos fazer uma lista com os feiticeiros de primeiro grau mais fortes de Jujutsu Kaisen. Preparem o bolso de vocês pela Mei Mei e o currículo pelo Nanami. E aliás, aproveita e deixa aqui nos comentários, na sua opinião, quem é o feiticeiro de primeiro grau mais forte? Comentem! Senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao universo dos animes. Em oitavo lugar temos ela, Utahime Yori. Galera, essa daqui é basicamente a suporte que todo mundo gostaria de ter no seu time. Ela não é uma feiticeira que vai para o combate direto, assim como a Mei Mei. Ela funciona mais como suporte. Ela tem uma habilidade que consiste em amplificar a energia amaldiçoada de todos ao seu redor, incluindo a dela mesma. E para isso, ela utiliza dança e música para poder amplificar a energia amaldiçoada. Durante a Batalha dos Mais Fortes, ela conseguiu aumentar a energia amaldiçoada do Vazio Roxo em até 200%. Sem ela, o estrago feito no Sukuna teria sido bem menor. Embora ela não seja uma feiticeira que vai para o combate direto, ela não pode ser subestimada, porque enquanto a Utahime estiver no time, os feiticeiros ficam com pelo menos o dobro da força. Em sétimo lugar temos ele, Kento Nanami, o CLT de Jujutsu Kaisen. O Nanami tem uma habilidade muito interessante. Ele cria um ponto fraco no seu alvo na proporção de 7/3. Ou seja, acertou ali, é dano crítico na certa. E isso funciona tanto contra feiticeiros quanto maldições. Não existe ninguém que escape disso. Quer dizer, com exceção de Satoru Gojo. E além disso, ele também sobreviveu a 2 toques diretos da transfiguração inerte do Mahito. E ainda saiu andando. Quer dizer, por um tempo, né? A gente sabe o que aconteceu lá em Shibuya, mas vamos deixar isso de lado por enquanto. E além disso, ele também era um antigo recordista de flashes negros consecutivos, antes do Itadori conseguir superar ele. Nanami é brabo demais, um dos feiticeiros mais queridos de Jujutsu Kaisen. Em sexto lugar temos ela, Mei Mei, a rainha do Pix. O poder da Mei Mei consiste em manipulação de corvos. Ela controla corvos e obriga eles a fazer um pacto de autodestruição, removendo o limite de energia amaldiçoada deles para poder explodir o seu alvo. Esse daqui é considerado um golpe certeiro, tanto para feiticeiros quanto para maldições. Não existe ninguém que saia ileso depois de receber esse golpe da Mei Mei. A única exceção é Satoru Gojo. Durante o incidente de Shibuya, a Mei Mei conseguiu exterminar uma maldição de nível especial, que no caso era a divindade da varíola, sem nem suar o seu penteado, apenas utilizando a sua estratégia dos corvos bombas. E além disso, a Mei Mei também tem uma ótima preparação física. Diferente da Utahime, que é uma suporte para o time, a Mei Mei é uma feiticeira de confronto direto. E como arma principal, a Mei Mei utiliza aquele machado gigante que fica muito brabo. Em quinto lugar temos ele, Naobito Zenin, o cachaceiro de Jujutsu Kaisen. O Naobito utiliza a feitiçaria de projeção. Ele divide um segundo em 24 quadros. E se ele seguir essa sequência de 24 quadros, ele se move em uma velocidade absurda. E enquanto o feitiço do Naobito estiver ativo, quem ele tocar também deve fazer a sua própria sequência de 24 quadros por segundo. E se caso o alvo dele falhar, ele é paralisado por 1 segundo. Durante boa parte da luta contra o Dagon lá em Shibuya, ele foi tão rápido que o Dagon, que era uma maldição de nível especial, sequer conseguia reagir aos ataques do Naobito. Essa feitiçaria de projeção é tão poderosa que o Naobito é considerado como o feiticeiro mais veloz de todos, com exceção, é claro, de Satoru Gojo. Em quarto lugar temos ele, Aoi Todo, o melhor brother de todos. O Todo utiliza a técnica Boogie-Woogie. Ele troca de posição qualquer coisa que tenha energia amaldiçoada, apenas batendo palmas. Ele e o Itadori deram uma surra na Hanami durante um intercâmbio entre as escolas de Kyoto e do Japão. Mais tarde, lá em Shibuya, ele e o seu best friend Itadori deram uma surra no Mahito. E depois que ele perdeu a sua mão na luta contra o Mahito, ele substituiu a sua mão por um objeto. E esse objeto potencializou ainda mais a habilidade do Todo. Agora ele podia trocar qualquer coisa com energia amaldiçoada de posição em até 50 vezes por segundo. Ele fez isso na luta contra o Sukuna. Ele trocava o Itadori de posição, confundindo o Rei das Maldições, enquanto o Itadori dava uma surra nele. Em terceiro lugar temos o Kusakabe, o nerd do Jujutsu. Ele é o único feiticeiro de primeiro grau que não tem uma técnica inata. Porém, o Kusakabe tem algo que os outros feiticeiros de primeiro grau não têm. Ele é o mestre supremo do domínio simples, refletindo ataques automaticamente. E também usando seu domínio simples para aumentar suas habilidades físicas, como força, resistência e velocidade. Afinal de contas, como disse o próprio Sukuna, mesmo sendo simples, ainda é um domínio.
Durante o incidente de Shibuya, o Kusakabe defendeu o Uzumaki do Kenjaku, uma das técnicas mais fortes já mostradas. Já na luta contra o Sukuna, ele aguentou firme os cortes diretos do Sukuna, enquanto protegia os mais novos. E ainda conseguiu impedir o Sukuna de usar suas técnicas por um tempo. O Kusakabe pode até ser medroso, mas quando ele quer, ele consegue até mesmo derrotar maldições de nível especial. Em segundo lugar, temos o Higuruma. O Higuruma tem uma das técnicas mais mortais de Jujutsu Kaisen, a Sentença de Morte. A expansão de domínio do Higuruma basicamente é um tribunal, e dentro do domínio do Higuruma, ele confisca a técnica de quem estiver sendo julgado. E se o AU receber a pena de morte, ele tem acesso à espada do carrasco. Apenas um corte dessa espada, independente de onde seja, o alvo morre na mesma hora. Em apenas 12 dias como feiticeiro, o Higuruma conseguiu atingir um nível de 1º grau durante o jogo do abate. Já na luta contra o Rei das Maldições, por muito pouco, ele não conseguiu atingir o Sukuna, que cortou a própria mão antes do Higuruma conseguir acertar ele. E como disse o próprio Sukuna, em questão de talento, ele era comparado ao próprio Satoru Gojo. Em primeiro lugar, temos o Kinji Hakari, o rei do cassino. A técnica amaldiçoada do Hakari é baseada em jogos de azar. E se por acaso ele conseguir tirar o Jokenpô dentro do seu domínio, ele ganha energia infinita e uma reversão de feitiço muito poderosa. Ou seja, ele se torna imortal por 4 minutos. E além disso, o Hakari é o único personagem da obra que pode expandir domínio mais vezes do que o Gojo e o Sukuna. Durante o jogo da abate, ele simplesmente conseguiu derrotar o Hajime Kashimo, o feiticeiro mais forte da Era Edo, o Deus do Trovão. Essa daqui foi uma das lutas mais frenéticas de toda a obra. Já na batalha final, o Hakari enfrentou o braço direito do Sukuna, a Uraumi, e conseguiu mantê-la ocupada até o final da batalha contra o Rei das Maldições. O Hakari é um feiticeiro de 1º grau, porém ele chega bem perto do nível de um feiticeiro de grau especial. Ele está bem acima dos outros feiticeiros de 1º grau. E aí, vocês concordam com essa ordem? Ou será que o azar do Hakari ia bater antes da hora? Comentem!